destaque do Jogo de Ideias de hoje é um poeta, um tradutor e um ensaísta que é referência para muitos dos grandes artistas brasileiros, seja na poesia, na música, nas artes visuais, no cinema. Haroldo de Campos. Hoje nós vamos mostrar um programa em que o Haroldo é o grande personagem. Para falar de Haroldo, nós trouxemos dois jovens que conviveram com esse grande poeta, com esse grande intelectual brasileiro. Frederico Barbosa, que também é poeta, é um gestor cultural e é o responsável hoje por todo o acervo de Haroldo de Campos. E Lívio Trachtenberg, músico, compositor e que realizou grandes trabalhos com o poeta e tradutor Haroldo de Campos. Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero. Não canto, não conto, não quero. Anoiteço, desprimavero. Me libro, enfim, neste livro, neste voo me revoo. Mosca e aranha, mina e minério. Corda, acorde, saltério. Musa não mais, que destempero. Joguei limpo, joguei a sério. Nesta sede me desaltero, me descomeço, me encerro. No fim do mundo o livro fina. O fundo, o fim, o livro assina. O Haroldo era um vulcão, ele tinha inúmeras atividades e inúmeros interesses simultâneos. Com relação à sua poesia, uma das coisas mais importantes da própria poesia do Haroldo é que é uma poesia que começa com poemas dramáticos. É interessante, os primeiros poemas que ele publica no Alto do Possesso, que é o seu primeiro livro, lá de 1950, né, são poemas dramáticos, poemas que têm uma carga muito forte. E a partir daí, ele, o Décio Pinhatari e o Augusto de Campos formam um grupo, né, o grupo Noigandres, criam a poesia concreta e o Haroldo passa a criar dentro daqueles, digamos, parâmetros da poesia concreta, né, da inovação da poesia concreta. O Haroldo me disse para várias pessoas, o quanto era difícil para ele, Haroldo, ficar fazendo poemas concretos, né, com aquela concisão, com aquela exatidão da poesia concreta. Porque ele, Haroldo, era muito dramático, né, e era muito barroco, digamos, né? Então a palavra para ele vinha aos borbotões, ele era um sujeito de falar muito, de ficar entusiasmado com as próprias palavras que dizia. Era muito engraçado, às vezes ele falava uma palavra curiosa, ele mesmo ria, né? Ele se divertia com a linguagem o tempo inteiro. O período concreto do Haroldo, né, a gente pode determinar que é basicamente composto de uns 5 anos. Né? Ali entre 1956, quando eles criaram a poesia concreta, que ele começou a fazer poemas concretos, até 61, 62. A partir do momento em que ele faz, por exemplo, um poema maravilhoso, que é Servidão de Passagem, que tem muitos aspectos ligados à poesia concreta, mas a gente não pode dizer que é mais poesia concreta, né? Servidão de Passagem não é um poema concreto, né? E a partir de 63 ele passa a escrever Galáxias, que ele passa 13 anos pelo menos escrevendo, né? E que são textos em prosa poética, sem pontuação nenhuma, né? Interessantíssimo, porque não tem pontuação, é só o ritmo das palavras, e que apresentam as viagens que o Haroldo fazia. Né? É interessante até que ele coloca como subtítulo, isso não é um livro de viagens, mas é um livro de viagens, porque mostra os lugares aos quais ele foi, várias experiências que ele viveu, ou às vezes até que ele imaginou, né? Desde falar de João Pessoa até falar da França, da Alemanha, né, de locais da Espanha, locais que ele visitou. Começo aqui e meço aqui este começo.
e recomeço, e remesso, e arremesso, e aqui me meço. Quando se vive sob a espécie da viagem, o que importa não é a viagem, mas o começo da. Por isso meço, por isso começo. A poesia do Haroldo passa então a ser uma poesia, digamos, neobarroca, né? E o Haroldo foi um dos grandes criadores na América dessa poesia neobarroca, fazendo a ponte com vários escritores latino-americanos, né? Que é outro dado muito importante do Haroldo. Desde da década de 40, quando ele foi pela primeira vez para a Europa, ele vai procurar as pessoas, né? Quem, por exemplo? Por exemplo, lá na Europa ele fala com o Ezra Pound, né? Ele vai procurar o Pound, que é daqueles que formam o que a gente chama do paideuma, tá? Paideuma é uma palavra usada exatamente pelo Pound, tá? Significa o que, basicamente? O que forma uma criança. Paidos é criança, né? Mas o paideuma, como o Pound o imaginava, né, é aquele conjunto fundamental de obras e de livros que a gente precisa ler, que a gente precisa conhecer, porque são obras que modificaram a literatura, né? São obras que são importantes para a nossa formação. Então, Pound é um dos elementos fundamentais, James Joyce é outro, né, que formaram, de certa maneira, a poesia concreta, né? O Cummings, que é um escritor americano também, é fundamental. Mas para o Haroldo, a gente colocou, além do Joyce e do Pound, né, que são fundamentais, inclusive, para a poesia concreta, a gente colocou o Dante e o Homero, que são poetas épicos, né? E veja, o Haroldo é interessante, porque que ele é? Ele é um poeta concreto, né, que a poesia concreta prima pela concisão, mas um poeta concreto que tem dois grandes, né, ídolos e dois grandes poetas que ele admira e traduziu, que são Dante e Homero, que são poetas mais do falar mais. Existem vários brasileiros que se relacionaram com eles, né? Boa parte deles na porrada, né? Assim, porque é curioso, eles tinham, e eu acho que o Décio e o Augusto têm até hoje, uma sensação, né, quando a gente conversa com eles, parece até que tem uma sensação de perseguição, né? Mas é natural, porque o que aconteceu? Quando eles tinham 20 e poucos anos, lançaram um movimento, eles tomaram pancada de tudo quanto é lado, e continuam tomando. Tem até hoje gente na universidade, gente por aí que fala mal da poesia concreta, que fala mal dos poetas concretos, etc., né? Agora, eles tiveram relação com vários poetas brasileiros. Um é o João Cabral de Melo Neto, tá? E eu descobri na coleção do Haroldo, logo quando eu comecei a tomar conta da coleção, eu descobri uma edição do Cão Sem Plumas, de 1950, né, do João Cabral de Melo Neto, com uma dedicatória muito simpática, porém não muito íntima, né, para o Haroldo de Campos. O João Cabral certamente foi um dos poetas que mais influenciaram a poesia concreta, no sentido dessa busca de uma poesia mais rigorosa, né? Essa estética do rigor. E outro poeta, né, cuja relação até não sabia que era tão estreita e tão bonita, que a gente descobriu através dos livros, foi o Murilo Mendes, né? O que é claro, porque o Murilo Mendes, o que é natural até, Murilo Mendes, além de ser um poeta sensacional, ele era crítico de arte, né? Ele era um sujeito muito ligado às artes plásticas, né? Ele era muito respeitado como crítico de arte na Itália, onde ele morava, né? Então, um grupo que surge unindo poesia e artes plásticas, como fez, né, o Grupo Concreto, certamente vai chamar a atenção do Murilo Mendes. Então, nós temos, inclusive, uma dedicatória muito bonita, né, do Murilo Mendes, em que ele se coloca absolutamente a favor do movimento da poesia concreta, defendendo-os, isso em 1960, né, defendendo-os e defendendo-os contra o conservadorismo que dominava na literatura brasileira naquele período. Ou seja, realmente é um depoimento muito forte e muito contundente. Eu gostaria que você falasse do Haroldo como um paideuma, né? Para muita gente, quem ele principalmente influenciou? Olha,
é muito complicado falar o quanto o Haroldo influenciou, porque é mais ou menos como você falar o quanto Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade influenciaram, né? Quer dizer, eu acho que o tamanho do Haroldo não é menor do que o do Mário ou do que o Oswaldo, tá? O que ele fez, a partir da década de 50, foi renovar constantemente, né? Então, as pessoas que procuravam congelá-lo como um escritor concretista, ele odiava, ele falava, né? Há mais de 40 anos eu não faço poesia concreta, né? As pessoas rotulavam. Ele mesmo foi se modificando. E nesse se modificar, né, você pega, por exemplo, a prosa brasileira contemporânea, a prosa que procura inovar, que procura fazer alguma coisa nova, tem que passar pelo Galáxias, né, pelo livro que ele escreveu. Assim como tem muita influência do Guimarães Rosa, do Galáxias, e tem influência do Rubem Fonseca, ou seja, tem várias influências, mas o Galáxias está lá presente também, né? Está presente, por exemplo, no livro Catatal, do Leminski. Do Leminski é fundamental, né? Assim, o Catatal está dialogando com o Galáxias o tempo todo, né? Então, tanto na prosa quanto e na poesia, né? Seja através das experiências da poesia concreta, seja através principalmente dessa ideia de que você precisa estudar, de que você precisa conhecer a fundo, que poesia não nasce do nada, que poesia não é aquela expressão da alma, né? Que tem muita gente que ainda pensa nesse país, que poesia é coisa de louco, né? Que o poeta necessariamente é louco, que o poeta é o sujeito que sente mais que os outros. Não, não é? A obra do Haroldo mostra o quê? O que é o poeta? É aquele que estuda mais, é aquele que estuda várias línguas, é aquele que pesquisa, é aquele que se dedica, né, a construir uma obra poética impressionante. Então, isso tem aparecido, não dá nem para falar um ou outro poeta, né, mas aparece realmente na literatura brasileira contemporânea. Circulador de fulô, ao Deus, ao demo dará, que Deus te guie, porque eu não posso guiar. E viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. Que história é essa de Bibliocasa? Olha, a Bibliocasa era a casa do Haroldo, né? Dá para ver aqui nessa bela fotografia, né, do Éder Chioretto. O Haroldo vivia cercado de livros. Na casa dele tinha livro até no banheiro, né? Tinha um estante com livros no banheiro, tinha livro em todo lugar, né? Então ele chamava a casa dele de uma bibliocasa, era como um jeito carinhoso que ele usava. Agora, uma coisa importante nisso é que a família, depois que o Haroldo faleceu, doou a sua biblioteca inteira para o Estado de São Paulo. Mas não só doou para o Estado, porque existem muitas pessoas que doam para o Estado, ou doam para a universidade, e aquela biblioteca acaba dispersa dentro do livro. Por exemplo, se você doa para a PUC, e a biblioteca entra lá, dentro da biblioteca da PUC, onde o Haroldo ensinou, e acaba se diluindo, né, entre os livros que estão na biblioteca da PUC. Tudo bem, vai ser muito útil, as pessoas vão usar, etc. Mas o importante mesmo é preservar isso fechado. O Haroldo, né, tem uma biblioteca que diz muito do seu tempo. Isso é muito importante. O conjunto é muito importante para entender uma época. E esse conjunto foi para Casas Osas em 2004. Eu não vou nem aqui falar os problemas que nós tivemos, senão a gente começa a chorar, né? Mas eu comecei a tomar conta do conjunto na Casas Osas em 2004 e a gente teve inúmeros problemas para conseguir preservar, para conseguir catalogar. E hoje, né, 7 anos depois, praticamente, nós temos tudo catalogado, tudo à disposição dos pesquisadores. Se isso não tivesse sido feito, o que você acha que a gente perderia? Eu acho que perderia muito, perderia um universo no Brasil, né? Porque eu tenho certeza que essa biblioteca já foi, né, usada para fazer tese de pós-doutoramento, vai ser usada para fazer outras teses e tal. Realmente é um local em que há uma efervescência de informações para que as pessoas estudem, principalmente a segunda metade do século XX. É muito importante, por exemplo, é fundamental você perceber que um rapaz que morava aqui, em São Paulo, em 1950,
estava conseguindo os livros que os europeus conseguiam, né? Então, uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, por que no final da década de 50 o Brasil explodiu, né? Explodiu na literatura com a poesia concreta, explodiu na arquitetura com Niemeyer, explodiu no futebol, né? Com aquele mocinho que jogava bola, né? Chamado Pelé. Não, estou falando do Garrincha, né? Explodiu em todas as áreas, né? Não é à toa. Preservar a coleção de um escritor é preservar uma época, né? É muito importante que isso seja feito. Infelizmente, no Brasil, são poucos os escritores que têm a coleção preservada e muito menos pelo Estado, né? Normalmente, o Estado despreza essas coleções, né? É importante que acorde para isso. Fred, rapidamente, dê uma ideia da importância internacional que tem o Haroldo de Campos. Certamente, a poesia concreta é o único movimento que foi criado no Brasil, tá? E os poetas concretos são os responsáveis por isso, né? Os 3 poetas concretos. Eu sempre digo que, na verdade, o Brasil é um pouco míope, né? Nós deveríamos inscrever Augusto de Campos e Décio Pinhatari todos os anos no Prêmio Nobel, né? Porque eles criaram o último movimento importante na poesia mundial, né? Então seriam realmente os maiores candidatos brasileiros de qualquer campo a ganhar um Prêmio Nobel, tá? Agora, no exterior, já se fez conferência em Yale sobre a obra do Haroldo, né? Já se fez conferência na Suíça, na França, sobre a obra do Haroldo. Quer dizer, no exterior, ele é realmente muito considerado, talvez muito mais do que aqui no Brasil. É aquela coisa, santo de casa não faz milagre, né? Mas mais do que isso, é porque lá o que eles veem? Eles veem a obra, a produção, o gigante que foi o Haroldo de Campos, né? Aqui dentro fica, às vezes, aquelas picuinhas de, porque brigou com esse, brigou com aquele, né? Eu tenho certeza que com o transcorrer dos anos, o Brasil vai ver o Haroldo de Campos como o mundo vê, né? Como um dos maiores gênios que esse país já produziu. Você acompanha o Jogo de Ideias, hoje inteiramente dedicado à obra do poeta, ensaísta, tradutor Haroldo de Campos. A gente volta já já. E aqui me mexo, e começo, e me projeto. Eco do começo, eco do eco de um começo em eco, no soco de um começo em eco, no oco eco de um soco, no osso. E aqui, ou além, ou aquém, ou lá, colar, ou em toda parte, ou em nenhuma parte, ou mais além, ou menos aquém, ou mais adiante, ou menos atrás, ou avante, ou para avante, ou arré, ou arraso, ou arrés, começo. Recomeço, res começo, rasgo começo. Que a unha de fome da história não me come, não me consome, não me doma, não me redoma. Pois no osso do começo só conheço o osso buco do começo, a bossa do começo, onde é viagem. Essa daqui é a instalação A Galáxia, que faz parte da ocupação Haroldo de Campos aqui no Itaú Cultural. Ela, na verdade, é um projeto antigo que eu tenho em parceria com o Haroldo, que era trazer as galáxias para o mundo da música, do som, num espetáculo multimídia. Então, esse túnel aqui é a instalação que foi criada especialmente para essa ocupação em cima de um fragmento de um formante de galáxias. A gente tem um percurso que o público passa por aqui e ele ouve sons, as vozes com o texto do Haroldo, que eu recolhi numa instalação que eu fiz em 2010 na Bienal de São Paulo, em que eu ficava dentro de uma jaula recebendo gravações e conversando, as pessoas vinham e gravavam as vozes. Então eu dava a elas uma linha de galáxias para elas lerem no microfone. Gravava aquilo e fui colecionando. Depois de 3 meses de Bienal, eu já tinha a música das galáxias pronta, esse coro de várias vozes, né? E aí eu parti para editar, para montar a sonoridade desse túnel da instalação A Galáxia. Mento oscuro, pervago por este minuscoleante passatempos e mata-tempos. Passatempos e mata-tempos. Os vídeos que foram criados, especialmente para a instalação, eles
contam um pouco a história desse fragmento de galáxias, dessa historinha que Haroldo, de certa forma, uma história mitológica que ele recria. Os vídeos, eles criam uma espécie de paisagem em que ora a gente está sendo observado pelos vídeos, ora a gente observa os vídeos. Então é uma ideia mais lúdica, de percurso dentro do poema, dentro da poesia. Isso daqui é Haroldo de Campos porque isso daqui é exuberante, é imersão. Isso daqui é o olho, é o ouvido, é a coisa física, o percurso físico. Então, tudo isso em sinergia para trazer uma sensibilidade muito criativa no sentido de estar com os sentidos abertos. A visão, o ouvido, né? A escuta. E contar a história de galáxias, porque galáxias têm os fragmentos, alguns deles contam uma historinha lá dentro que vale a pena a gente trazer para as pessoas poderem até se aproximar mais da poesia de Haroldo, que não é uma coisa tão hermética e tão complicada. Eu mento oscuro, pervago por este minus goleante. Desculpa, mas eu não estou enxergando bem. Passatempos e matatempos. Passatempos e matatempos. Eu, Passatempos e matatempos. Conviver com Haroldo criando era sempre uma coisa intensa. Ele nunca foi do tipo ouvir uma coisa e não ter uma opinião. Então, quando a gente conversou sobre Galáxias, que ia ser inicialmente um grande labirinto de músicos, ele vibrava, ele falava, nós precisamos escolher os trechos, como é que vai ser isso? Então, o Haroldo às vezes traduzia um poema ou escrevia alguma coisa, ligava para mim e falava, Lívio, tem um negócio aqui que você precisa musicar, vem, passa aqui para... Então, tudo com muita paixão, sem descuidar em nenhum momento do rigor, porque uma coisa não é contraposta à outra, você pode ter rigor e ter paixão. Então, mas sempre o Haroldo opinava, ele nunca ficava, quando ele ia, olha, eu acho que isso daqui não está muito legal, aquilo ali ficou bacana, então... Ele sempre tinha uma atitude bastante ativa na parceria, mas muito generosa também, porque eu era um moleque quando comecei a fazer as coisas com ele. Passa tempos e mata tempos. Eu mento escuro, mento oscuro. Ele gostava de correr risco, e ele correu altíssimos riscos, especialmente quando a gente fez um espetáculo que envolvia teatro. E no teatro tudo é muito maluco, as pessoas são mais malucas, é tudo mais estranho. Ele ficava completamente arrasado com as coisas do dia a dia, que pra gente que lida com isso é normal. Às vezes um ator tinha um problema, uma coisa no cenário não funcionava, o Haroldo, ele mergulhava, como foi a cena da Origem, que a gente fez no fim dos anos 80. Então ele adorava gente, ele adorava parceria, ele não gostava de falar sozinho, não gostava de ficar no canto dele. Haroldo gostava de interagir com as pessoas e sempre que possível de uma forma criativa. Oleante. Instante de minutos, instando alguém em estado além para contear. A verdade, o Haroldo tem essa coisa exuberante, mas uma exuberância que ele, quando ele entrava numa relação de trabalho, de criação junto, de parceria, ou mesmo de amizade, ele sempre nunca baixou o nível de exigência dele. Então, você contracenar com o Haroldo era uma coisa que realmente te movia, te movimentava, você não ia despreparado. O Haroldo sempre te colocava desafios. Isso era uma coisa muito bacana nele. Ele nunca era passivo com relação a você. Ele sempre vinha mais livre, então faça isso, faça aquilo, ou vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, ele sempre teve uma relação com pessoas de diversas linguagens, e era uma coisa que ele cultivava isso, porque ele sentia que enriquecia a ele também essa relação com músicos, com artistas visuais, com cineastas como Júlio Bressani, com o pessoal de vídeo. Haroldo sempre teve muita gente em volta, mas sempre no sentido de criar junto. Ele não gostava muito daquela coisa do cara que ficava meio ali só de grupo em volta dele. Não, ele sempre dava
uma cutucada, dava uma tarefa, falava, olha, você vai fazer não sei o quê, olha, fiz um negócio que eu quero que você faça isso. O Pinte um Negócio, com o Alex Fleming também, que fez vários trabalhos com o Haroldo. Então, ele gostava de estar sempre transitando com gente criativa em volta, e juventude, pessoal jovem, que ele curtia muito. Lívio, fale de Galáxias, assim, por que a obra Galáxias, por que esse livro é importante? Porque Galáxias, ele está dentro de uma nova concepção de poesia e de prosa, que vem de Guimarães Rosa, que tem antecedentes na literatura universal desde muito. Mas na literatura brasileira, o Haroldo, num determinado momento, ele sintetiza uma sensibilidade, eu acho, dos anos 60, aquela coisa, anos 60 e 70, que é a explosão da sensibilidade das artes e da percepção das coisas, né? Isso influencia muito ele em Galáxias e é como um jorro, uma epifania. É um texto que, ao mesmo tempo, tem um alto nível de elaboração, mas também um alto nível de relação com a realidade do momento. Então, ele tem uma atualidade, Galáxias, que salta a época do Haroldo. Até hoje, a gente relendo Galáxias, vê como ele se relaciona com o mundo contemporâneo. Aqui me largo, foz e voz, ponto sem nó, contrapelo. Onde cantei, já não canto. Onde é verão, faço inverno. Viagem, torna viagem, passando além, reverbero. Não conto, não canto, não quero. Descadernei meu caderno. Livro meu livro espelho, dizei do livro que escrevo no fim do livro primeiro. E se no fim deste um outro é já mensageiro do novo no derradeiro, que já no primo se ultima, escriba escravo, tinteiro.